Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Bem-vindo ao nosso canal. E aí, você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje nós temos na nossa lição de Escola Bíblica Dominical como vencer a ansiedade, baseada em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9, quando diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com aflições de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando os mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes isso a fazer, e a Deus de paz será convosco. Irmãos, aqui nós temos uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala na carta dele aos Filipenses, quando ele ensina sobre, podemos dizer assim, como vencer a ansiedade. A nossa lição traz esse tema, né? Como vencer a ansiedade. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Nós, brasileiros, somos o povo mais ansiosos que existe no planeta Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde. E estamos vivenciando até o dia 30 desse mês, né, um período de ansiedade muito grande no país, porque nós estamos diante de talvez a eleição mais importante dos últimos anos, aonde será uma decisão muito grande, que pode repercutir muito. E eu gostaria só de abrir um parêntese aqui para falar, já que eu toquei nesse assunto, que o irmão possa orar, que o irmão possa buscar em Deus, que o irmão possa entender e olhar para os dois candidatos que estão hoje disponíveis para nós votarmos e pensar o seguinte: qual desses se identifica mais com a palavra de Deus? Qual desses segue mais a palavra de Deus? E se você estiver em dúvida, pergunte para o seu Deus, pergunte para Deus, pergunte para Jesus Cristo: Senhor, qual eu devo votar? Qual político, qual candidato eu devo votar? Mas, continuando o assunto aqui de ansiedade, como eu falei, a Organização Mundial da Saúde coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo, e realmente nós somos, porque a ansiedade ela nos gera essa característica. A ansiedade ela nada mais é do que um grande mal-estar físico e psíquico, um tipo de aflição, um tipo de agonia. Existem pessoas que ficam com a mão gelada, outras ficam tremendo, outras passam mal, têm dor de barriga, não dormem ou comem muito, assim. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas isso são o quê? Provas de que as pessoas estão ansiosas, prova de que as pessoas não estão conseguindo lidar com as situações que tem a cada dia, porque cada dia mais a nossa sociedade, a nossa vida, nós vivenciamos experiências todos os dias que muitas vezes são novas para nós. Pessoas nos ligam, nos dão informações ou nos buscam para algum tipo de informação, ou às vezes você fez um trabalho, você fez um serviço para alguém e, sei lá, pouco tempo depois você descobre que aquilo que você fez, que você achou que ia te dar lucro, já na verdade vai te dar um prejuízo, porque você danificou algo da pessoa. E assim, de uma forma geral, a ansiedade ela é muito presente na vida do ser humano. O ser humano tem constantemente a presença dessa ansiedade com ele. Ele vive, convive com isso constantemente. Então ele tem que saber lidar com essa situação, ele tem que saber lidar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos vários versículos que nos ensinam sobre a ansiedade. Bom, o primeiro tópico da nossa lição de hoje diz o seguinte: a ansiedade na sua perspectiva bíblica.
Em um dos seus sermões, Jesus Cristo nos fala sobre ansiedade em Mateus 6:25, dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Quando ele termina dizendo: não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir, basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, você já ouviu a expressão assim, vamos viver um dia de cada vez? Existem pessoas que elas começam a projetar algo, às vezes a gente até projeta isso também, e ela, enquanto você está projetando assim 1, 2, 3 dias na frente, o cara já projetou 10, 20, 30 anos na frente. E isso, irmãos, de um certo lado é bom, mas também de um outro ponto pode ser algo muito maléfico. Porque a pessoa fica naquela expectativa, e fala assim, não, se eu não alcançar isso hoje, se eu não alcançar aquilo amanhã, se eu não alcançar aquilo semana que vem, não vai dar certo eu cumprir o meu prazo, e aí a pessoa passa a ficar ansiosa, ela não dorme direito, e aí ele fica pensando assim, mas eu determinei essa meta, e a minha meta não vai ser cumprida, e agora o que eu vou fazer, porque se eu não alcançar a meta vai atrasar mais o meu planejamento vai ficar atrasado, eu não posso aceitar isso e tal. E em outro lado, nós temos a experiência da pessoa que todos os dias ela vive aquele dia de cada vez. E às vezes a pessoa que vive o dia de cada vez, mesmo numa condição financeira menor, mesmo numa vida mais simples, mesmo com menos luxo, às vezes a pessoa tem uma qualidade de vida maior. Eu me lembro que tem uma história fictícia em que um homem chegou num barco e começou a pescar, e aí no meio da pescaria, num determinado momento lá, ele pegou um peixe e logo em seguida ele pegou outro peixe e depois não demorou muito, ele pegou um terceiro peixe. E aí tinha um grande empreendedor vendo aquele homem pescar, e então aquele homem voltou para a margem do rio, e aí o empreendedor conversou com aquele pescador e perguntou para ele assim, rapaz, por que você não pega aqui, junta mais esses pescadores, faz uma cooperativa, vocês podem pescar esse peixe e vocês podem pegar, limpar o peixe e enlatar ele, ou mandar ele para alguma rede de supermercado, mandar ele para a feira, e então vocês podem cortar eles assim, vender isso, vender aquilo, e usufruir disso, e começou a falar assim, 1001 coisas, e aí vocês podem gerar um lucro, vocês podem montar uma cooperativa, e aí vai ter funcionário, vocês podem construir um galpão aqui, comprar um maquinário, e com isso desenvolver a cidade, com isso fazer tudo isso, e vocês vão ganhar muito dinheiro, e no final da conversa, o pescador, olhando para ele assim com muita atenção, perguntou assim, mas senhor, depois que eu montar a cooperativa, que eu industrializar a venda do peixe, que eu comprar o maquinário, que eu contratar funcionário, que eu construir o galpão, que eu construir a fábrica, que eu fizer isso, que eu fizer aquilo, que eu fizer aquilo outro e tal, para que eu vou fazer tudo isso? E aí no final o empreendedor disse, não, para você ter tempo para a sua família, poder sair, se divertir e arrumar um tempo para você fazer o que você gosta. E aí o pescador olhou para ele assim, mas eu já tenho tempo para fazer o que eu gosto. Eu estou pescando, eu gosto de pescar. Então, moral da história, às vezes algo está na nossa frente, a perspectiva bíblica nos ensina que nós devemos viver a cada dia. Nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu tão elegantemente como as rosas do campo são belas. E aquele pescador, ele mostrou de maneira muito simples, muito singela, a situação em que ele vive, e ele simplesmente disse, mas eu já faço o que eu gosto de pescar, e eu já estava pescando. E às vezes nós vivenciamos a vida desse empreendedor. Nós olhamos para o mundo inteiro, olhamos para todas as coisas da sociedade, olhamos para as pessoas e falamos assim, não, eu vou fazer isso, porque quando eu fizer isso eu vou ter condições para fazer aquilo outro, e na hora que eu estiver nessa condição de fazer aquilo outro, eu vou pegar parte disso e já vou fazer um empreendimento naquilo, e aquele empreendimento vai me gerar isso que eu vou pegar, e futuramente daqui a tanto tempo eu vou pegar e vou fazer isso. Não tem problema nenhum você fazer um planejamento da sua vida para 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não tem problema algum. Não é pecado, na verdade é até muito bom, porque você se organiza.
né? Você se organiza, diz um provérbio chinês, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você chegar tá bom. Mas muitas vezes a nossa vida é tão simples, tão rápida, tão passageira, que a resposta está diante de nós e a gente quer fazer aquela coisa mirabolante para que Deus possa agir de uma maneira mirabolante, para que a gente possa ter uma ideia mirabolante para realizar algo mirabolante. Quando na verdade a coisa é muito simples. Certa vez eu estava na igreja e o pastor pregando, e aí ele dizendo que ele foi fazer uma visita, um colega dele de profissão foi fazer uma visita, e aí no final ele foi fazer a visita para uma irmã que estava doente, e aí ele foi fazer uma oração. E nessa oração ele falava assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoe a irmã fulana, que ela possa ser curada, e que ele, pelo poder que há no Senhor, o Senhor cumpra a sua vontade. Foi a oração do pastor, e o pastor pegou e foi embora. E então, alguns familiares dessa senhora que estava enferma, chegou e aí perguntou para a filha dela: o pastor teve aqui, fez visita para a mamãe? E ela falou assim: sim, teve. E ele orou por ela? Orou, mas fez uma oração tão fraquinha, tão michuruca. Às vezes a gente fica querendo achar que aquela oração de você impetrar uma voz, aquele negócio de você querer fazer toda aquela pompa, aquele negócio todo. Irmãos, é tudo muito simples. O Evangelho é simples, Jesus era simples, Deus é simples. Nós é que complicamos as coisas, porque nós somos ansiosos, nós somos pecadores, e a gente quer passar e viver essa ansiedade com as pessoas e quer que as pessoas vivam isso com nós. Você não vê Jesus se descabelando para fazer um acampamento, um congresso, uma campanha evangelística. Você não vê Jesus levantando patrocinador para poder trazer grande pregador, para fazer nada disso. Você não vê Jesus fazendo nada disso. Jesus vem e traz um evangelho simples para as pessoas. É a perspectiva bíblica. É você olhar e ver que esse motivo de você estar ansioso não tem motivo nenhum de você poder estar. Porque é tudo muito simples, de uma maneira muito simples que o Evangelho vive, que nós vivemos no Evangelho. Devemos orar corretamente. Segundo tópico, devemos orar corretamente. A palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses novamente. Então nós temos que, pela adoração, a palavra oração nesse contexto tem o mesmo significado de adoração. Devemos adorar a Deus, devemos orar de uma maneira correta, para que Deus possa entender as nossas orações. Pela súplica, devemos suplicar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Deus é a nossa súplica, é a Ele que nós devemos buscar. Quantas vezes na sua vida você passou por situações em que você não sabia o que fazer, mas ao invés de buscar a Deus, você foi buscar outra pessoa? Não, busque a Deus. Viva com Deus. Deixe Deus te usar. Deixe Deus falar com você. Escute a voz do Senhor em sua vida, para que você possa tomar a decisão exata. Terceira coisa da ansiedade aqui, de orar corretamente, com orações, com ações de graça. Dar graças a Deus por tudo que Ele nos fez, e é um poderoso remédio para combater a ansiedade. Jó nos dá esse exemplo de uma maneira assim fantástica. Jó perde a sua fazenda, perde a sua casa, perde a sua família, ele rasga a sua roupa e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nos dá esse exemplo. Um exemplo concreto, um exemplo básico, um exemplo de um homem que entendeu que é Deus que governa e controla a vida dele. Você vai lendo o livro de Jó, né? Lá no finalzinho, Jó também chuta o pau da barraca e começa a reclamar, mas você vê que
Jó, ele tinha uma comunhão com Deus. Mesmo fraca, Jó tinha uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus foi algo tremendo e que melhorou e por sua vez fortaleceu, e Deus tinha uma constante amizade com Jó. E Jó vivenciou isso, porque com ações de graças a Deus por tudo que Ele nos fez, Ele é um poderoso remédio para vencer a ansiedade. A gente tem que agradecer por tudo aquilo que Deus nos deu. Nós temos que ter um hábito de agradecer a Deus por aquilo que Deus nos deu. Seu carro, sua casa, sua família, seu emprego, sua comida, sua igreja, sua saúde, sua roupa. Motivos para podermos agradecer a Deus. Eu escutei um testemunho essa semana que eu achei muito interessante. Em uma cidade no interior da Etiópia existia um pastor chamado Tadessa Albu, e a especialidade do pastor Tadessa Albu era pregar em velório. O homem adorava um velório. Aonde tinha um velório, o pastor estava lá pregando. A polícia começou a ficar incomodada com isso e um dia prendeu o pastor e falou com ele assim: você vai morrer eletrocutado. Só que eles não tinham cadeira elétrica. Então amarraram o pastor no poste, num tipo de estrutura lá, desencaparam os fios, amarrou os fios na estrutura de metal que o pastor estava preso, ligou na tomada para matar o pastor eletrocutado. O que aconteceu? Fechou curto e aí o pastor não morreu. A polícia mandou o pastor de novo para a cadeia e falou o seguinte: amanhã você vai morrer. E avisou para a multidão que estava vendo: amanhã o pastor aqui vai morrer. O que ele fez? Passou a noite em oração. Novamente foram lá, novamente tentaram fazer a peça, matar o pastor eletrocutado, e novamente não deu certo, e as pessoas começaram a ficar alvoroçadas, gritar, e a polícia ficou com medo e liberou o pastor, e aí o pastor foi embora. Então o missionário que viu tudo isso, testemunhou tudo isso, virou para o pastor e falou assim: pastor, o que você vai fazer agora? Resposta do pastor Tadessa: eu vou continuar orando e vou continuar pregando em velórios. E ele assim: pastor, o Brasil e grande parte da América tem orado pelos missionários e pelos pastores aqui na África. E aí o pastor perguntou assim: é verdade que lá na América vocês podem abrir a igreja e realizar cultos qualquer horário do dia, qualquer dia da semana? E o missionário falou assim: sim, é verdade. E ele falou assim: aqui na Etiópia, os cristãos autênticos verdadeiros, eles vivem achando que hoje vai ser o último dia de vida deles, porque eles não sabem quando que realmente Jesus vai voltar e se eles vão ficar vivos até o final do dia, porque eles são perseguidos ali na Etiópia. E aí eles perguntaram assim, o pastor Tadessa perguntou para esse missionário: é verdade que lá na América as pessoas podem ter 3, 4 Bíblias? E o missionário respondeu: sim, é verdade. Ele falou assim: aqui é proibido a venda de Bíblia. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia, rasguei, dei uma página para cada irmão, mandei cada irmão decorar essa página, e quando nós pregamos eu falo assim: eu preciso de Salmo tal, eu preciso de Jeremias capítulo tal, eu preciso de Efésios capítulo tal, versículo tal, e aquela pessoa que ficou responsável por memorizar aquela página, ele recita para o pastor. E ele perguntou para o missionário: é verdade que lá na América as pessoas podem ter 2, 3, 4, 5 Bíblias? E o missionário falou assim: é verdade. E é verdade que mesmo assim vocês não leem a Bíblia? E o missionário falou assim: é verdade. E ele perguntou assim: é verdade que vocês podem abrir a igreja e professar a fé de vocês livremente? Ele falou assim: é verdade. E vocês, no dia do culto, os cristãos da América não frequentam a igreja? Sim, é verdade. E novamente ele perguntou e falou sobre o dízimo, e contou que a maior alegria dele era poder entregar o dízimo na casa de Deus. E o pastor perguntou para aquele missionário: é verdade que lá no Brasil, lá na América, os cristãos estão deixando de entregar o dízimo, entregar o dízimo? E aí o missionário falou: sim, é verdade. O pastor colocou a mão no ombro do missionário e falou assim:
Volta para a América. São vocês que estão precisando de oração. Nós não precisamos que os irmãos fiquem aqui vivendo desse jeito. Voltem para lá e orem pela pátria de vocês. Vocês precisam de oração. O pastor entendeu, irmãos. Não ficar vivenciando ansiedade. Eu vou botar aqui 200, 300 pessoas na igreja, vou montar uma galeria, vou botar ar-condicionado, trocar piso e não sei o que, e vou pegar e vou fazer isso e tal. Irmãos, nós estamos querendo inventar a roda. Nós estamos querendo inventar a roda já foi inventada, nós estamos querendo inventar a roda de novo. Nós estamos preocupados em querer fazer um negócio muito luxuoso, tá? E estamos esquecendo da simplicidade do Evangelho, de pregar um Evangelho genuíno, um Evangelho autêntico, um Evangelho verdadeiro. Igreja não prende membro por atividade. O que faz o membro ser membro da igreja, o que faz a pessoa ser salva em Cristo Jesus, é o reconhecimento do pecado que o Espírito Santo faz na vida dele e a vivência que ele tem de viver com Jesus Cristo cada vez mais. Quando a pessoa vive um evangelho, não aquele evangelho faz de conta, aquele evangelho triunfalista, aquele evangelho que parece um conto de fadas, não, mas o evangelho da verdade, o evangelho da pureza, o evangelho que a gente sabe que é o evangelho da luta, mas quando a pessoa busca a Deus, vive com Deus, entrega a vida dele nas mãos de Deus, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós somos coluna e baluarte da verdade. Então, pode vir o que vier, nós estamos prontos para enfrentar essas lutas, para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar essas provações. É assim que nós vencemos. Devemos pensar corretamente. Tópico 3. O apóstolo Paulo nos afirma no versículo 8. Finalmente, irmãos, o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensa. São essas coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, irmãos, o jejum que o cristão faz, ele faz com o propósito de comunhão. Às vezes ele faz com algum propósito, Senhor, eu vou fazer jejum aqui pela cura de fulano de tal. Igual teve um candidato aí, vou até citar o nome que não tem problema algum, o Nicolas Ferreira, ele fez uma campanha aí de as pessoas fazerem um jejum até o dia das eleições. Então você faz o jejum com o intuito de comunhão com Deus. Se você faz isso com o intuito de comunhão com Deus, beleza, mas tem gente que faz com o intuito de querer emagrecer, de querer ter disciplina, de querer mudar os seus hábitos. Não, você deve fazer o jejum para você buscar a comunhão com Deus. E quanto mais você buscar a comunhão com Deus, mais Deus vai se alegrar de você. Irmãos, devemos pensar corretamente. Será que os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo? Será que as nossas atitudes são as atitudes de Cristo? Será que aquilo que nós pedimos, pensamos e falamos é a mesma coisa que Jesus pediria, pensaria e falaria? Irmãos, nós devemos agir diferente. O mundo nos exige que nós agimos diferente. Se nós estamos fazendo a mesma coisa que o mundo faz, se nós estamos imitando o mundo, se as nossas igrejas parecem mais boates em vez de igrejas, se os cultos parecem mais momentos de danceteria, de festa, de show, do que um culto de adoração a Deus, se você entra na igreja e está ali, mas parece um desfile de roupa chique, das pessoas estão preocupadas assim, de exibir a roupa, em vez das pessoas irem na igreja para buscar a Deus. Se você começa a enxergar tudo isso, meu irmão, eu quero dizer algo para você. Ore. E quando você achar que você orou, ore mais. Quando você achar que você orou, ore mais. Busque a Deus. Tem uma listinha aqui que diz o seguinte: dicas de como controlar sua ansiedade. Primeiro, procure organizar sua rotina diariamente. Você organiza sua rotina? Ou você faz tudo que der na telha? Segundo, invista no autoconhecimento. Palestras, técnicas, cursos, vídeos de pessoas que nos ensinam sobre a gente ter autoconhecimento, você conhecer a si mesmo. Procure entender os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aprenda e controle a sua própria respiração, para você não ficar ofegante.
Desconfie de seus pensamentos negativos. Não fica pensando em coisa negativa e desconfie de seus pensamentos. E por último, tome uma bebida gelada, relaxante e tenha cuidado com estimulantes. Não, pessoas que ficam enfiando a cara em energético e tal, não sei o que. Cuidado, muito cuidado. Tenha uma alimentação saudável, irmãos, uma alimentação digna, uma alimentação onde você pode comer e você sabe que você está ingerindo coisas que são saudáveis para o seu corpo. Irmãos, vencer a ansiedade é um grande desafio do ser humano moderno. Vencer a ansiedade é o grande desafio da igreja evangélica. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam colocando em você uma pressão, uma perspectiva, ficam aguardando você, você assume uma igreja, você decide começar um ministério, você se casa, as pessoas ficam pensando, e aí, será que vai dar certo? Será que ele vai dar conta? Será que quando acontecer isso, ele vai saber lidar com isso? Será que quando acontecer aquilo, ele vai saber lidar com isso? Ah, ele está pensando que aqui é como lá na região dele. Não, irmãos, não tem nada a ver. Quer dizer, pode até ter a ver, mas não é certo. Não é certo. Nós temos que pensar naquilo que Deus quer que nós façamos. E número 4, devemos agir corretamente. Paulo conclui no versículo 9: o que também aprendeste, recebeste e ouviste, visto em mim, isso praticar. O apóstolo Paulo está dizendo, o que eu estou fazendo, faça você também. Devemos mostrar para as pessoas lá fora uma mudança, uma transformação de vida. O cara tem que olhar, passar na porta da igreja e falar assim, eu quero essa vida. Eu quero ter a paz que aquele homem tem, eu quero ter a qualidade que aquela mulher tem, eu quero que meu filho seja como aquele filho eu quero que meu filho seja como aquele adolescente, como aquele jovem, como aquela criança que busca a Deus, que respeita pai, que respeita mãe, que respeita a autoridade. As pessoas têm que olhar para nossas igrejas, olhar para os membros da nossa igreja e ver pessoas mudadas, transformadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo, pessoas que se dispuseram, pessoas que aceitaram, pessoas que realmente querem viver o Evangelho. É isso que as pessoas estão buscando em nós. E nós precisamos mostrar isso para elas. Irmão, se nós não mostrarmos isso para elas, elas não vão se interessar pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque se ela chega aqui e ela vê as mesmas atitudes lá fora, para que ela vai vir para cá, irmãos? Não, nós temos que mudar a nossa vida, mudar a nossa estratégia, mudar a nossa maneira, mudar tudo. Nós temos que fazer isso em prol do crescimento do reino de Deus. Então devemos agir corretamente. Quando nós agimos corretamente, isso é uma forma de testemunho. E agir corretamente também é um testemunho até com a sua saúde. Você se importa com a sua saúde. Tem gente que não se importa com a saúde, trabalha, exercício e tal, faz isso, faz aquilo, e esquece da saúde. Sendo que a saúde é o seu bem, é um dos bens mais preciosos, depois da salvação em Cristo Jesus, uma das coisas mais preciosas que você tem em sua vida. Sua saúde. Sua saúde, você trabalha, você vai à igreja, você passeia, você se diverte, você estuda, mas se você não tem saúde, como é que você vai fazer tudo isso? Então, devemos agir corretamente. E como é que a gente age corretamente? Buscando fazer diferença na sociedade. Bom, encerrando aqui, as nossas considerações finais nos diz o seguinte: a palavra de Deus nos diz que, como resultado dessas ações, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Isso não significa que os problemas estarão desaparecidos, mas isso significa que nós devemos orar e buscar em Deus, suplicar a Deus, falar assim, eu não sei o que fazer, me ajuda, me mostra para mim o que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa agir de uma maneira diferente. Amém? Eu gostaria de orar por vocês. Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço, porque em meio a tantas lutas e dificuldades possamos crer no agir e no manifestar do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
Não esquece de dar um joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilha com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais esse vídeo, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo vídeo. E aí, você já está preparado?